Quais são os aspectos da sociedade que estão ligados à depressão? Viver dessa forma hiperconectada tem uma ligação com a depressão ou é uma coisa puramente genética? A gente sabe que pessoas do sexo feminino têm uma tendência maior a ter depressão. Por que será? O que está acontecendo? Tem um tema muito importante atualmente: suicídio, automutilação, adolescência, maconha. Será que as drogas ajudam, podem tratar a depressão ou elas causam depressão? Até que ponto a gente pode ajudar alguém que está com depressão e até que ponto a gente pode conhecer melhor a depressão e buscar ajuda? E o que é depressão? Depressão é um diagnóstico psiquiátrico. O que a gente define atualmente como depressão já foi descrito na história, não é uma novidade do mundo contemporâneo. Desde que o mundo é mundo, você tem descrições de quadros de depressão da literatura, Egito, Grécia, Roma antiga, e você vai tendo relatos atrás de relatos de pessoas que aparentemente, interpretadas com os olhos contemporâneos, têm quadros depressivos. Então, como que a gente define depressão? Basicamente, alguém que é um psiquiatra ou um profissional de saúde mental conversa com a outra pessoa e ouve o que a pessoa está sentindo, o que ela está fazendo, como mudou o comportamento dela, e também pergunta para as pessoas que estão em volta para dizer como é que essa pessoa está, o que está acontecendo. É o que a gente chama de anamnese objetiva e subjetiva. São os dois componentes, de quem está vivendo e quem está olhando de fora. E na depressão a gente tem dois sintomas cardinais. Um é o humor depressivo, é se sentir triste e menos-valia, se sentir pior que os outros. O outro sintoma cardinal é a diminuição de vontade e de experiência de prazer com a vida. Ah, perdeu a graça, não quero mais. Quando eu falo isso para vocês, todo mundo se identifica com isso, tá certo? Todo mundo já se sentiu triste, pior que os outros. Todo mundo já se sentiu sem vontade, sem estímulo para continuar lutando. Esses são os sintomas cardinais da depressão. Todos nós experienciamos momentos de humor deprimido e todos nós experienciamos momentos de não ter vontade e não ter energia. Você precisa de um deles, então eles são condição necessária para você fazer um diagnóstico de depressão. Mas vai muito além disso. A gente, quando está deprimido, tende a ter uma elevação da ansiedade muito grande. Você fica com medo de tudo, achando que as coisas vão dar errado. É comum que você tenha o que a gente chama de catastrofismo. O que é isso? Toda hora que a gente olha para o futuro, tenta predizer o que vai acontecer, você pensa num desfecho de catástrofe. Meu filho saiu de casa, ele vai ser assaltado, vai ter uma enchente, ele vai bater o carro, alguém vai dar droga para o meu filho. Eu estou fazendo uma entrevista de emprego e a chance de ser empregado atualmente é muito baixa, nada vai dar certo. Então, o que acontece? Nós estamos falando de humor depressivo, experiência psicológica ligada à depressão. Mas não é só essa dimensão que a gente tem na depressão. Você tem outras dimensões. Uma delas é o que a gente chama da dimensão cognitiva. Como é que está o nosso funcionamento cerebral cognitivo? O que acontece com a depressão é que, em geral, você tem uma queda de atenção e principalmente uma queda de memória. E a nossa eficiência de funcionamento cognitivo cai e que tem um impacto muito importante no que a gente chama de tomada de decisão. Então é muito comum que alguém que esteja deprimido tenha dificuldade de tomar pequenas decisões na vida, que o desgaste para tomar uma decisão seja muito elevado. Coisas bestas que para qualquer um que está do lado de fora fala, oh, por que você está na dúvida? E a pessoa demora muito tempo. É muito comum quando você está passando por essas coisas que você acabe mudando o teu jeito de ser. Porque você está se sentindo muito sensível, muito frágil, você tende a se sentir, como eu costumo descrever, em carne viva. Você está sensível ao mundo. Alguém que está em carne viva e vai receber um agrado, dói a pele, ele fica incomodado. Então a nossa tendência é ficar muito reativo. E a chance de você ficar irritável é muito alta. Então, irritabilidade é um dos sintomas cardinais nos quadros depressivos.
Além disso, é muito comum que a gente passe a se isolar, porque se eu estou muito sensível, todas as interações são muito desgastantes e eu prefiro me isolar. Tende a aumentar conflito. Eu tenho muito menos tolerância para o que está acontecendo no mundo. Meu chefe já é chato, ele fica exponencialmente chato. Então, se eu não tolero, a chance de eu brigar com o meu chefe é maior. Então, o que eu faço? Evito o meu chefe. Evito a minha esposa, evito o meu contato social, porque quando eu vou conversar com os meus amigos, eles vão ficar contando que eles fazem tudo muito bem, eles dão muito certo e eu me sinto o pior de todos. Então, a tendência nossa é de ficar muito mais isolado. A gente tem a vontade de estar longe dos outros. Eu não estou a fim de falar com ninguém. Esses são alguns dos sintomas que todos nós, quando estamos deprimidos, a gente passa. Aqui na Casa do Saber temos a missão de valorizar o conhecimento produzido pela humanidade e levar esse conhecimento de forma acessível ao maior número de pessoas possível. Se você ama aprender, junte-se a nós e torne-se um membro. Você terá acesso a mais de 200 cursos da casa e aprenderá com as mentes mais brilhantes do país. Para se tornar membro, é só acessar o link da descrição desse vídeo e fazer sua assinatura. É muito rápido e você poderá começar os cursos agora mesmo. Para cada novo membro, disponibilizamos uma assinatura gratuita para um professor da rede pública. Essa foi a forma que encontramos de contribuir para a educação do país e com nossos professores. Como queremos que todos possam acessar esse conhecimento, caso você não tenha os recursos necessários para se tornar assinante, escreva para o e-mail suporte@casadosaber.com.br e conte a sua situação. A gente se compromete a analisar o seu caso para uma bolsa parcial.